Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, Doutor Nada. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre natação, sobre esportes em geral, sobre fisiologia, sobre biomecânica e sobre educação física. Então, eu sou mestre e doutor em ciência do movimento humano e se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre esses assuntos, me segue. Hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre natação e a ideia é falar um pouco sobre o nado de borboleta. Então já fiz alguns outros vídeos falando um pouco sobre o nado de crawl, costas e peito. Também falei um pouco mais sobre a adaptação ao meio líquido, que é o primeiro processo o qual uma pessoa passa para começar a nadar. O nado de crawl e o nado de costas, que nós já vimos, são nados alternados. E nós temos o nado de peito, que é um nado simultâneo. E agora vamos para o nado de borboleta. O nado borboleta é o quarto nado que nós ensinamos. Não porque ele é difícil, mas sim porque ele tem uma demanda muito grande de força. Uma vez que a gente tem que gerar muita energia para evoluir no nado, para avançar. E as forças propulsivas, elas acabam tendo uma competição muito grande com as existidas, que são geradas pela própria água. O nado de borboleta, ele é um nado que ele é ondulatório. O nado de peito ele já começou, se vocês lembrarem, o primeiro nado a ser desenvolvido, e a gente tinha uma braçada, uma pernada, no qual, quando finalizava a braçada, a perna acabava subindo desde que não quebrasse a linha d'água. Agora, o nado de borboleta, ele não é um nado horizontal, ele é um nado que a gente vai ter ondulatório, então vai ter hora para cima, hora para baixo, como se fosse uma gangorra. Então, claro que não é assim, né, linear, quanto mais ondulatório melhor, mas só para mostrar. Então, ora vou encontrar resistência aqui, ora resistência aqui. Então, quanto mais ondulatório, melhor. Diferente do crawl e do costas, que eram nado totalmente horizontais. O nado borboleta, ele acaba sendo ondulatório e o nado peito, ele é totalmente inclinado. Então a gente consegue inclinar, juntar um pouco, inclinar, juntar um pouco. Nesse caso, para entender o borboleta, nós começamos um pouco diferente. Então, antes da gente entender a abraçada, a pernada e respiração, nós vamos começar a fazer a parte da ondulação corporal, que é muito importante. Então, o primeiro passo para se trabalhar com borboleta é trabalhar com ondulação. E aí é legal trabalhar, por exemplo, entre as raias, passar por cima da raia, por baixo da raia, por cima da raia. Tem técnicas que a gente utiliza para entender que o tronco para trás, tronco para frente, que o corpo inteiro ele precisa fazer extensão, flexão, hiperextensão, flexão, hiperextensão. Então o tronco ele precisa ficar o tempo inteiro fazendo esse movimento. É o primeiro movimento que a gente ensina dentro do nado de borboleta. É esse movimento ondulatório do corpo. Agora, o que acontece? Precisamos ir para a braçada. A braçada, como eu já antecipei, ela é uma braçada simultânea e muito parecida com a braçada de crawl. A diferença vai estar na braçada de crawl, nós tínhamos aquela rotação. Então a gente podia fazer aquela rotação que eu não usava a rotação de cabeça, mas usava a rotação de tronco. O borboleta não. O borboleta, ele precisa ser simultâneo. No momento que eu estou com a braçada aqui, as braçadas elas têm que ser simultâneas até a liberação dos meus dois braços. Essa braçada simultânea, a varredura dela é muito parecida com a varredura. Varre para fora, varre para dentro, para baixo, não passa da linha central e finaliza próximo à região do quadríceps do vasto lateral. Então, finalizei lá no vasto lateral e aí eu finalizo, libero a mão e eu vou trazer. Diferente do crawl, que a gente trazia flexionada, rotacionado o tronco para diminuir esse eixo aqui, para diminuir essa carga articular, principalmente nesse eixo de rotação, agora ela vai ter que trazer um pouco mais estendida, porque a gente não tem essa flexibilidade dos dois braços flexionar tanto a ponto de encolher e a ponto de liberar o deltoide. Então o que vai acontecer? Ela vai voltar mais lateralizada. Só isso já é uma força a mais do que nós temos, por exemplo, no crawl. Aí, gostaria de fazer um parênteses, porque muitas vezes, quando a gente está nadando crawl, por exemplo, tem gente que traz o braço mais estendido, em vez de trazer ele mais flexionado. Isso é um erro, tá? Isso é um erro. E muitas vezes esse erro leva a lesões de ombro. Por quê? Porque quando eu trago ele mais estendido,
por causa do meu braço de alavanca, por causa desse eixo de rotação do deltoide que tem que segurar essa carga, muitas vezes vai gerar algumas lesões de ombro, né? Lesões de deltoide que a gente vai ter, algumas tendinites, algumas bursites que podem acontecer por causa dessa ativação que não precisaria ter. Se eu estou nadando crawl, eu consigo desativar e trazer ela mais relaxada. O borbo não dá, porque o borbo a gente não consegue fazer. E aí ela vai ter uma sobrecarga. Então, no deltoide, tá? Eu vou ter uma ativação maior na recuperação. Lembrando que a recuperação do braço não é propulsiva. A recuperação do braço tem um dispêndio energético, tem um gasto energético, mas não tem propulsão. Então não dá para fazer de forma eficiente, porque no crawl eu consigo corrigir, no borboleta não, ele vai fazer estendido. A ideia é tentar trazer o mais relaxado possível, sabendo que eu tenho que trazer esse braço por fora da água. Não pode trazer por dentro da água e nem arrastando. Se eu estou arrastando, eu estou carregando água. Então, para que o nadador consiga retirar esse braço da água, sair com esse braço, passar por fora da água e colocar lá na frente, esse gasto energético é muito grande. Se lembrando que essa parte não é propulsiva. Onde é que vai estar a parte propulsiva? Vai estar na ação da perna, que vai estar batendo para fazer isso, e depois, quando colocar o braço, vai estar nas varreduras para que o meu nadador consiga encaixar e fazer a propulsão para frente, né? Então, fazer a fase propulsiva para frente. O que eu preciso ensinar? A respiração. A respiração, da mesma forma do peito, que quando eu jogava a cabeça por baixo, eu jogava a cabeça, a respiração do borboleta é muito parecida. Terminei lá fora, como se fosse liberei meu braço aqui fora, então eu liberei mais fora. Quando eu vou jogar o braço para frente, minha cabeça tem que ir junto. Então quando eu libero, eu levanto, levantei aqui, terminei, respiro e quando eu jogar para frente esse braço, eu vou encaixar junto. Peito também, lembra? Levantei quando eu jogar o braço para frente. Então quando o braço for jogado para frente, acaba entrando a cabeça junto e vai puxar o resto do corpo para que a gente faça a parte ondulatória. Então, como eu já estou vindo de cima, né? Antigamente eu vinha de baixo por causa do peito, apesar de poder subir um pouco o braço, o borboleta eu posso trazer de cima. Como ele vem de cima, eu vou jogar e a cabeça vai entrar junto do braço. A pernada, no caso, é uma pernada simultânea, vai acontecer com os dois pés juntos. Da mesma forma que o crawl, da mesma forma que o costas, a pernada começa no quadril, vai para o joelho e depois no tornozelo. O que acontece é como se fosse aquela corda do CrossFit. Então, a corda está ancorada num lugar, pensando que esse lugar é o nosso tronco, o nosso core, nosso quadril, e aí, dentro disso, o nosso quadril, o joelho, tornozelo, ele vai liberar essa perna e vai fazer como se fosse uma senoide, então uma ondulação. Quanto mais relaxado o tornozelo e quanto mais hiperextensão os indivíduos conseguirem, melhor vai ser a pernada. Claro que a hiperextensão ela é uma condição adquirida com o tempo. Não necessariamente uma pessoa que está aprendendo vai fazer uma hiperextensão. Lembrando, hiperextensão é uma extensão além na posição ortostática. Então, para a natação, se a pessoa consegue fazer uma hiperextensão, legal, é bom porque ele consegue um desempenho melhor muitas vezes. Não estou falando em qualidade de vida, não estou falando de saúde, estou falando apenas em desempenho. Naturalmente, o próprio corpo se adapta a melhorar a extensão e fazendo inclusive essa condição. Conseguiu fazer ali a pernada de forma correta, entendeu o relaxamento do pé, já começa a fazer um pouco de extensão total. E aí o que vai acontecer? Pernada também simultânea, 2 pernadas para cada ciclo de braçada, isso é a coordenação. Então, coordenar para cada ciclo de braçada, eu vou ter 2 pernadas, uma mais forte, uma mais fraca. Então é 1, 2, 1, 2. Isso vai ter, tirei 1, coloquei 2. 1, 2. 2 pernadas para cada ciclo de braçada. Preciso respirar em todas as braçadas? Não. Diferente do peito. Lembra o peito? Eu tenho que quebrar a cabeça d'água. Eu posso ficar com a cabeça dentro da água e nadar borboleta? Pode, pode. Deve? Depende. Tem nadador que não faz diferença, até porque ela ajuda a fazer o movimento de ondulação. Posso respirar para o lado no borboleta? Pode. Borboleta pode, porque como você pode tirar o braço, você pode muitas vezes respirar para o lado. Não é comum, tá? Tem alguns nadadores que escolhem.
No nado de peito, não. Como no nado de peito a gente tem esse movimento aqui e nós temos o ombro aqui travando o nosso pescoço, dificilmente você consegue girar a cabeça aqui. Inclusive, tem os nadadores que giram assim, até meio ruim, meio feio, o cara girar a cabeça no nado. Olha de canto de olho, mas não gira. Pode ser lateral, mas via de regra, borboleta, ele é frontal, tá? Respiração frontal, mas pode ser lateral também. Nós fechamos os nados dentro das coordenações, dentro das respirações, das braçadas, das pernadas e da posição de nado. Lembrando que cada nado tem essa sequência pedagógica e cada um vai ter uma dificuldade técnica e, dependendo do professor, vai ser mais ou menos fácil. Sempre lembrando que para que a pessoa tenha a parte de aprendizado dos nados, ela tem que ter passado por um processo de adaptação ao meio líquido muito bem feito, porque aí sim ele consegue controlar a respiração, consegue controlar a flutuação, saber posição hidrodinâmica, já tem a noção de propulsão e já consegue saltar, inclusive, os nados quando a gente tem os saltos, né? Então, as saídas, elas são muito eficientes e você nada menos. Então, numa prova competitiva, tu acaba nadando menos. A partir do momento que você aprende os 4 nados, você tem um nado que é o chamado nado medley, que junta os 4 nados na ordem, não na ordem que você aprendeu, mas na ordem de borboleta, nada costas, peito e o último nado é o nado de crawl. Então essa é a sequência dos nados de medley individuais, tá? Nos revezamentos é diferente, cada um vai nadar uma prova diferente, inclusive começa pelo costas, mas agora, borboleta, costas, peito e crawl, sendo que está na mesma prova e uma pessoa vai fazer isso. Tem que fazer os 4 nados, 1/4 de distância a cada prova e tem algumas regrinhas só para as viradas de cada nado. E as viradas eu faço outro vídeo para vocês sobre viradas e sobre saídas. Então, sabendo que a partir do momento que você sabe nadar os 4 nados, você tem provas que vão exigir que sejam nadados os 4 nados. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse canal, me segue para saber mais. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Se você gosta de natação, gosta desse conteúdo, clica aí, dá um like. Um abraço